Mas para nós entendermos o que é o perdão, e não apenas qualquer perdão, é um perdão imerecido, eu trouxe um roteirinho aqui para vocês. Eu sempre me esforço para, quando eu vou explicar algo, mostrar tanto o conceito teológico, mas a beleza prática. Porque nós queremos saber sim as Escrituras, mas nós queremos mais do que conhecer, nós temos que viver. E para isso, há um esforço de organizar as coisas. E não apenas organizar. Eu quero trabalhar com vocês conceitos bíblicos, mas a partir das Escrituras. Então, durante a minha palestra, eu vou trabalhar exposição bíblica de vários textos e mostrar como esses textos se aplicam na minha vida e na sua vida. O roteiro é o seguinte: através de 4 palavras. A primeira é entendimento, a segunda é necessidade, a terceira é dádiva e a quarta, dever. Olha o movimento aqui, do entendimento ao dever, a uma necessidade e um presente. Além disso, você vai notar que há um paralelismo aí. O que é paralelo? Imagine que você está indo na avenida, tem a sua via que você está indo e tem a outra que está voltando. A sua via é paralela à outra. Eu me esforcei para deixar paralelas as informações. Note, entendimento, ninguém sabe o que é perdão. A segunda palavra, necessidade, todos precisam de perdão. Dádiva, a palavra ninguém aparece de novo. Ninguém merece perdão. E dever, a palavra todos aparece mais uma vez. Todos devem perdoar. Para você não se esquecer do que nós vamos falar. Rimei sem querer de novo. Gente, vamos começar a caminhar pelo nosso roteiro. A primeira palavra é entendimento, ninguém sabe o que é perdão. C.S. Lewis, ele disse que é mais fácil falar sobre perdão do que, de fato, perdoar. E é verdade. É mais fácil nós discutirmos sobre um assunto, talvez dependendo do assunto, do que colocar em prática aquele assunto. Eu sou engenheiro. Quando eu fiz a engenharia elétrica, nós estudávamos sobre circuitos eletrônicos. Na minha mente fazia todo sentido. Até o dia que a televisão lá de casa estragou. Pensei comigo, é a minha vez. Falta 1 ano para formar. Aqui é engenheiro, pai. Me dá a chave de fenda aí. Peguei a chave de fenda, a chave Phillips. Peguei todas as chaves que tinham na casa, até a chave da porta da casa eu peguei. Abri a televisão. Depois de 2h30 eu fechei. Sobrou peça. E não funcionou. Porque eu vi que eu entendi o circuito. Mas na prática ali era diferente. Porque eu entendi o conceito, mas não sabia como aplicar aquele conceito. Então você precisa primeiro entender, mas depois você também precisa como aplicar. E é isso que nós vamos ver aqui. C.S. Lewis, ele entendia muito bem isso, porque ele falou isso, né? Mas embora ele tenha razão, nem sempre é fácil explicar o que é perdão, principalmente se estamos falando de um conceito bíblico. Nós estamos falando da Bíblia e nós precisamos entender os conceitos que a Bíblia nos traz. Por exemplo, nada há na Bíblia sobre sentimentos de perdão. Quando nós falamos de perdão, nós sempre falamos, eu não consigo perdoar porque eu estou angustiado ainda. Não é, a Bíblia não fala sobre isso. Olha, você perdoa, mas se você se sentir mal, não perdoa não. Dá uma seguradinha. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala nada sobre ter sentimentos de perdão pelas pessoas. Sabe aquela vontadezinha de perdoar? Você nunca vai sentir isso. Se você espera isso, pode esperar sentado, deitado, não vai chegar. Bem, se a Bíblia não fala sobre sentimentos de perdão, não fala que perdão é um sentimento, afinal, o que é perdão? A primeira coisa que nós temos que entender é que perdão é um conceito bíblico. E há 2 palavras, uma grega e uma hebraica, que falam de perdão. A palavra grega é aphinei, ou afine, e a palavra hebraica é silihá. Essas palavras, elas
traduzem um conceito muito mais profundo do que nós estamos acostumados a lidar. Porque na nossa cabeça, perdoar é apenas um ato que você sente no coração ali e que as coisas ficam tudo bem. Nem sempre. E eu quero mostrar para vocês que você pode entender que o perdão é assim. As pessoas podem entender que o perdão é assim. Mas Deus tem um entendimento diferente do que é o perdão. Porque para Deus, perdão não é um sentimento. Perdão é uma promessa. Grave isso. Perdão é uma promessa. E quem fala que perdão é uma promessa é Ele mesmo. Quando Ele promete que Ele não se lembrará dos nossos pecados, diz Isaías 43 e Jeremias 31. Ele declara: eu não me lembrarei dos seus pecados. Quando perdoa, Deus nos faz saber, ou seja, promete que não mais vai conservar registrado contra nós os nossos pecados. Essa é a promessa de Deus. Todas as vezes que Deus perdoa, Ele não guarda registro dos pecados. Mas aqui nós precisamos entender, para que você não se confunda sobre o que isso significa. Obviamente, o Deus onisciente, que criou e sustenta o universo, inclusive nós cantamos isso, que os montes se prostram para adorá-lo. O Deus que criou o universo, Ele não se esquece de nada. Não é verdade? Apocalipse capítulo 5 fala que há um livro na mão direita de Deus, e nesse livro está escrito por dentro e por fora, que simboliza a história de toda a humanidade, todos os dias ali. Significa que Deus tem registrado todos os seus pecados e os meus também. E então o que a Bíblia quer dizer quando ela fala que Deus, Ele não vai se lembrar? Entenda que não se lembrar é diferente de esquecer. Não se lembrar é diferente de esquecer. Quero mostrar. Sabe por quê? Esquecer é passivo, é algo que nós seres humanos, não sendo onisciente, fazemos. Eu, por exemplo, me esqueço de várias coisas, de vários nomes, principalmente nomes não é meu forte. Se eu ver o seu rosto uma vez, eu provavelmente vou lembrar, durante muito tempo. Mas o seu nome, nem sempre. E isso aqui é o que fala muito ao meu coração, porque eu nasci no mesmo dia do aniversário do meu pai. Ou seja, nós fazemos aniversário juntos. Logo você pode estar pensando, aí fica difícil esquecer. Errado. Quando eu fiz 21 anos de idade, meu pai me ligou. Ele sempre liga cedinho. 9h30 da manhã, filhão, parabéns. Obrigado. Vida que segue. Passou o dia, minha irmã me ligou, me deu os parabéns e ela comentou, liguei para o papai, dei parabéns para ele. Aí eu, parabéns? Lembrei. Sabe isso já era umas 10 da noite, eu liguei, né, pro meu pai. Ele já atendeu assim, esqueceu, né? E eu não conseguia falar nada, mas ele completou, de novo. Porque eu tinha esquecido uma vez antes. Nós nos esquecemos das coisas. Deus não se esquece de nada, mas Deus, Ele pode não se lembrar, porque não se lembrar é algo ativo, é uma prática, é uma promessa pela qual uma pessoa, no caso Deus, determina não se lembrar dos pecados da outra e usar contra ela. Agora veja como muda de figura. Um homem que trai uma mulher, ele pode ser perdoado. Dificilmente a esposa vai esquecer. Mas ela pode não mais se lembrar, de maneira que aquilo interfira diretamente na vida do casal e eles possam continuar.
Se nós podemos fazer isso de maneira imperfeita, o Deus que não tem pecado, Ele faz isso de maneira plenamente perfeita. Ele promete não se lembrar. E é a maneira dele dizer o seguinte: não trarei à tona estes problemas para você ou outras pessoas no futuro. Vou enterrá-los e não exumarei os ossos para com eles golpear sua cabeça. Nunca vou usar esses pecados contra você. É isso que significa perdão. Perdão é a promessa de Deus que Ele não vai se lembrar dos seus pecados. E isso é maravilhoso. Porque se você for tão pecador quanto eu, saber que Deus, Ele, através do seu perdão, não se lembra das suas falhas, traz consolo ao meu e ao seu coração. Porque se tem alguém que poderia e pode usar os nossos pecados e aplicar a justiça, é Deus. É isso que significa perdão. E normalmente ninguém sabe o que é o perdão de Deus. E é por isso que nós precisamos de, primeira palavra, entendimento. Mas o entendimento, esse entendimento deve fazer brotar uma necessidade no nosso coração. Essa necessidade todos têm, porque todos precisam de perdão. E quando eu falo todos, não estou falando apenas dos cristãos. Até aquelas pessoas que não sabem, elas precisam de perdão, mesmo que elas não reconheçam isso. Nós temos o relato de Gênesis 1 e 2, a criação do mundo e da humanidade. Em Gênesis 1, Deus criou o mundo. Deus foi criando as coisas e foi vendo que era bom. No final, Ele criou o homem. E depois de criar o homem, Ele olhou para toda a criação com o homem e disse que era muito bom. Diferente das ideologias religiosas, a Bíblia narra a criação do homem à imagem e semelhança de Deus. Deus criou todos os animais segundo a sua espécie, vai dizer Gênesis 1. Mas criou o homem e a mulher segundo a sua imagem e semelhança, diferente de todo o resto da criação. Gênesis 3 narra a tragédia não apenas do primeiro homem e da primeira mulher. Gênesis 3 narra a minha e a sua tragédia. E Gênesis 3 demonstra que todos precisam de perdão, porque em Adão todos desobedeceram a Deus e nós já nascemos em pecado por causa disso. O homem peca. E Gênesis 3, ele pode ser dividido, o pecado de Adão ali e Eva, da seguinte maneira. Eu tirei essa divisão desse livro aí, Criados à imagem de Deus. Criados à imagem de Deus. E o autor desse livro, Anthony Huckman, ele fala que o pecado foi consumado quando Adão e Eva comeram do fruto. Mas antes deles consumarem o pecado, eles já pecaram em seu coração. Deixa eu me explicar rapidamente o conceito para vocês. Muitos pecados que são consumados, eles já são praticados no coração antes, e a Bíblia demonstra isso. A Bíblia mostra que toda vez que um homem olha para uma mulher com malícia e deseja o corpo dessa mulher, o que ele faz? Ele peca, ele adultera. Ele não dormiu com a mulher, não se deitou com a mulher, mas no seu coração já pecou. Isso acontece também aqui em Gênesis 3, porque é o seguinte, em Gênesis 3, versículo 1, a dúvida. A serpente chega na mulher e fala o seguinte, olha, o que Deus falou mesmo? O que Deus falou? Não pode comer? Aí ela fala, não pode comer, não pode nem tocar. A serpente lança uma dúvida no coração. Todo pecado começa com dúvida acerca da ordem de Deus. Deus fala para você o seguinte, olha, você não pode mentir,
Ah, mas se for mentirinha branca, não tem problema, né? Preciso fechar uma venda, Senhor. Meu mês está fechando e eu não atingi a minha cota. Preciso aquela venda lá, Senhor. Se eu contar, ninguém vai. Está fechado. Quando você faz isso, você demonstra, você duvida de que a ordem de Deus e as consequências da obediência sejam melhores do que as consequências da desobediência. A serpente fez a mesma coisa, lançou dúvida no coração de Eva. E Eva expressou depois da dúvida ressentimento, porque a serpente pergunta assim: o que é que Deus falou para você? E Eva fala o seguinte: a gente não pode comer nem pode tocar. O problema, meus irmãos, se você olhar lá em Gênesis capítulo 2, Deus nunca falou que ela não pode tocar. Deus só fala que ela não pode comer. Mas quando ela vai falar, ela demonstra ressentimento. Não pode comer, não pode tocar. Eu nem sei porque eu estou aqui nesse jardim mais, em outras palavras. Eu estou indo embora. A mala já está lá fora. A gente é assim também. Com as nossas palavras expressamos o que está guardado, porque a boca fala do que está cheio o coração. Todas as vezes que você peca, você está dizendo para Deus: eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira, no meu tempo. Aliás, ansiedade é você olhar para Deus com orgulho e dizer: eu quero as coisas no meu tempo. Por que o Senhor está demorando? O problema é que você age como se tivesse controle e se orgulha de ter controle. Mas você se angustia porque você não tem. Ninguém destrona o Senhor Todo-Poderoso sobre os céus e a terra. Por mais orgulhoso que seja o seu coração. E por fim, eles comem. Ela come e entrega para o seu marido Adão. E a partir da desobediência, várias consequências acontecem. E eu quero passar rapidamente aqui, porque eu acho necessário essa exposição para que vocês entendam o porquê que eu e você precisamos de perdão. Aliás, todo mundo. Quais são as consequências desse pecado? O primeiro deles é vergonha. Está escrito ali embaixo de perdão, só que está apagadinho porque está vermelho. Vergonha, porque está escrito assim: abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Note que os homens, eles receberam uma parcela muito desonrosa do que eles estavam querendo. Eles estavam querendo ver mais, enxergar mais. Agora eles veem sim, mas eles veem a própria nudez, a própria vergonha. Sabe por que você é tão inseguro com quem você é? Sabe por que você às vezes mente ser algo que não é? Porque no fundo você se envergonha de quem é. E isso é fruto do pecado. Eles souberam que estavam nus, eles sentiram vergonha pela primeira vez. Isso inclusive expressa por que você é tão inseguro acerca do seu próprio corpo. Pecado. Porque você quer ter uma personalidade baseada nos padrões do mundo e não, né, uma identidade firmada em Cristo. Outra consequência, fuga. Vou correr um pouco mais. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, o homem e sua mulher, entre as árvores do jardim. Eles fugiram de Deus. O pecado faz com que queiram fugir de Deus, escondendo-se da luz de Deus, que mostrava a sujeira deles. No fundo, todo homem e toda mulher foge de Deus. O homem vive fugindo de Deus, fugindo do Senhor, porque quando você está perante Deus, você é exposto, a sua vergonha é exposta, o seu pecado vem à tona, e aí você só tem um caminho: ou arrependimento, ou fuga. Depois da fuga, vem o medo. Eles respondem: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem se esconde de medo do que aconteceria com ele. Então note, vergonha, fuga, medo, mas o pecado também desestrutura as relações, está do versículo 11 ao 24.
A primeira relação a ser desestruturada é a relação com Deus, porque Deus tinha dito para eles não comerem, era um acordo que eles tinham, e eles quebraram essa aliança. Deus pergunta: vocês comeram da árvore que eu falei para vocês não comer? E por causa dessa desobediência, o homem é expulso do jardim, expulso da presença de Deus, que ele desfrutava livremente. Agora, a relação com o próximo também foi abalada. Lembra que eu mostrei para vocês que Adão, ele se alegra com a mulher? Uma relação perfeita. A partir daqui, não seria mais tão perfeito assim. Adão, ele nomeia sua mulher. A primeira coisa que ele faz é culpar ela, né? Ele fala o seguinte: olha, ó Deus, vou falar uma coisa para o senhor. Eu estava aqui, a mulher apareceu, pensei que fosse janta, mas era a fruta lá que o senhor falou que não podia. Olha que interessante. Quem deveria ser responsável pelo cuidado do jardim e liderança do jardim e da mulher está fugindo da responsabilidade. A partir daí, homens, preste atenção nisso. A partir daí, todos os homens vão procurar uma maneira de fugir da sua responsabilidade. Vão procurar uma forma de culpar as mulheres, vão procurar uma forma de culpar o governo, vão procurar uma forma de culpar as pessoas, de culpar os filhos, mas nunca a culpa é sua. Porque você é pecador. E você está fazendo exatamente o contrário do que Deus ordenou que você deveria fazer. Como símbolo dessa separação, Gênesis 5 vai dizer que o homem e a mulher se chamavam Adão. Mas, por causa do pecado, Adão, ele nomeia a mulher. Eles tinham um nome só para simbolizar a união deles. Só que o pecado trouxe essa separação. Essa relação com o próximo ficou desestruturada. Então ele dá um nome para ela em Gênesis 3. A relação com a criação também fica abalada. Porque eles falam: é culpa da serpente. E como eu disse, o homem sempre busca culpar o meio, a natureza, o sistema, o governo do seu fracasso pessoal. E por causa disso, Deus amaldiçoa a criação. Ele diz: maldita é a terra por sua causa. E ele fala que para obter o alimento, a partir de agora, ele ia ter que suar, ia ter que ralar. É por isso, inclusive, que trabalho na Bíblia é chamado de trabalho. E por fim, versículo 9, morte, porque Deus diz: porque tu és pó e ao pó tornarás. Por causa desse pecado que Adão cometeu, todo mundo nasce em pecado. A Bíblia fala que nosso representante é Adão, e Adão tendo pecado, a partir daí todos os filhos de Adão, ou seja, toda a humanidade é pecadora. Você é pecador não porque você pratica pecado, você pratica pecado porque você já é pecador. Porque todos estão condenados diante de Deus. Então, perdão é uma necessidade. Você precisa. Eu também. As crianças também. Os bebês também. Está dentro da barriga? Também. Porque já é criança. Já é ser humano. Então precisa. Primeira coisa que nós vimos é que ninguém sabe o que é perdão. Porque nem todas as pessoas têm o entendimento correto. E perdão é uma promessa de Deus. Que Ele não vai se lembrar dos pecados. Precisamos desse entendimento. Mas nós precisamos também entender que nós temos a necessidade de perdão porque todos precisam, porque todos são pecadores, por causa do que aconteceu em Gênesis 3. Todos nós já nascemos em pecado e apenas expressamos essa pecaminosidade. Mas aí, se a história da humanidade terminasse por aí, nós nunca saberíamos o que é perdão. Mas Deus nos dá uma dádiva. Essa dádiva nos diz que ninguém merece o perdão. Ninguém. Essa é a realidade. Ninguém merece o perdão. E a Bíblia fala isso de diversas maneiras em diversos lugares, mas eu trouxe um versículo, um texto bíblico que fala isso de maneira muito clara e aberta.
é Efésios 2. Em Efésios 2, Paulo ele vai falar quem nós somos sem o perdão de Deus, sem a dádiva do perdão de Deus. Ele diz o seguinte: a primeira coisa que nós somos sem a dádiva de Deus, sem o perdão, é completamente mortos em nossos delitos e pecados. É isso que você é. Ele fala também que nós somos rebeldes por causa do mundo, do diabo e da carne. Você não apenas sofre influência do seu pecado. O mundo, as ideias, o meio que você está, te influencia a pecar. E como se não bastasse, Satanás usa o mundo, usa a carne, mexe tudo na panela e explode o caldeirão satânico do pecado. Se você sozinho já pecaria, com ajuda então, imagina. É por isso que tem lugar que é perigoso. Você já é pecador, mas tem pecado que você guarda. Mas você vai em lugar, está todo mundo fazendo. Aí você, vai lá e faz. Porque você também sofre influência do mundo, do diabo, além da sua carne, quando você não está em Jesus, não tem o perdão de Deus. Ele fala também que alguém sem a dádiva do perdão divino é alguém depravado. Porque o texto bíblico fala que essas pessoas, elas fazem a vontade da carne e dos pensamentos. A pessoa sem freio nenhum, ela pensa, vai lá e faz. Ela sente, vai lá e faz. E não é assim? Hoje tudo pode se você sentir no coração. Nós temos constantemente que tomar decisões importantes. Nunca siga seus instintos, nem seu coração. Siga as Escrituras, porque você tem uma tendência maravilhosa, de, se puder escolher entre o certo e o errado, o que você escolhe? Gente, lá na igreja eu trabalho com jovem adolescente, e com o resto de toda a igreja também, né? Mas é que jovem adolescente pergunta mais. Semanalmente, eu não estou brincando, gente, semanalmente no meu WhatsApp tem alguém que pergunta, e alguém que pergunta, olha, pastor, eu tenho o dedo podre, eu escolho a pessoa, só escolho gente ruim. Aí eu pergunto assim, me fale as características dessa pessoa que você escolheu aí. É bonito? É surfista, nada contra surfista, obviamente. Aí o que mais? É isso mesmo só. Eu tô rindo, mas eu tô chorando também, viu, gente? É por isso. É crente? Não, mas a gente fala de Jesus. Óbvio que fala de Jesus quando para de se pegarem, né? De beijar, aí não encontra tempo. Porque a pessoa escolhe segundo o desejo do coração, segundo o desejo da carne, segundo os pensamentos, segundo os modelos de beleza da sociedade. Você escolhe segundo a vontade de Satanás, porque Satanás tem uns filhos e filhas bonitos, viu, gente? Então, escolhe segundo isso tudo, mas não escolhe segundo a palavra de Deus. E pior, eu sempre pergunto para esse tipo de pessoa que me pergunta isso, pergunto o seguinte: se você escolhe sempre esse tipo de pessoa, que tipo de pessoa você é para escolher essas pessoas? Talvez não seja apenas o seu dedo que seja podre, você inteiro. Você precisa largar de ser depravado e se arrepender. Parar de fazer vontade da carne e dos pensamentos e se arrepender. Paulo vai dizer também que alguém sem o perdão é reprovado. Olha que interessante, não apenas depravado, mas reprovado. Depravado é alguém que prepara cola antes da prova. Reprovado é alguém que, mesmo com a cola, tira 0. É assim. É assim. Depravado é alguém que, é nós. Aqui é nós. E mesmo assim não acerta. Porque fazer a sua vontade, achando que vai agradar a Deus, só vai fazer com que você seja reprovado. E Paulo fala isso da seguinte maneira: nós éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais.
Todas as pessoas que não se encontraram com o perdão de Deus são filhos da ira, completamente depravados, reprovados, rebeldes, influenciados pelo mundo, pelo diabo e pela própria carne, completamente morto. Se você não se encontrou com Jesus, não colocou a sua fé em Jesus, não se arrependeu do seu pecado e crê em Jesus, essa é a sua condição. Você vai, por falta de perdão, para o inferno. Gênesis 3 é triste, mas Gênesis 3 nos mostra que Deus, olhando para a nossa miséria, Ele não nos deixou assim. Porque mesmo em Gênesis 3, Deus expressa misericórdia em meio à desgraça humana. Está escrito ali, você só não consegue ver, tem que ter fé. Sabe por quê que Deus expressa misericórdia em meio à desgraça humana? Porque Deus disse que se eles pecassem, o que ia acontecer? Se comesse da árvore, o que ia acontecer? Morreriam. Tá, eles comeram, morreram? Morreram. Demorou um pouquinho mais, mas morreram. Sabe por quê? Deus, mesmo cumprindo a sua palavra, Ele também é longânimo e expressa a sua misericórdia. E Ele expressa isso de algumas maneiras. Mesmo diante da desgraça humana, a misericórdia de Deus é vista em Gênesis 3, porque apesar do pecado, eles conseguiriam ter filhos, mesmo em meio a dores. A dor é ruim, Deus intensificou a dor do parto, mas mesmo assim a vida iria poder continuar, seria gerada. Misericórdia de Deus. Além disso, eles teriam sustento apesar das dificuldades, é verdade. Adão teria que suar para alimentar a família? Teria, mas teria sustento, não teria? Sim. Misericórdia. E a vida, preste atenção aqui, a vida teria fim apesar do pecado, porque Deus expulsa eles do jardim, simbolizando uma quebra de relacionamento perfeito, mas Ele faz isso para que o homem não comesse também de outra árvore que estava lá em Gênesis 3, a árvore da vida eterna, porque se eles comessem a árvore, sendo pecadores, eles permaneceriam eternamente pecadores. Então Deus fala assim, olha, vocês vão morrer. Olha que interessante isso daqui. Normalmente, se tem uma coisa que eu acho linda e gosto de fazer, é batismo infantil. Acho maravilhoso. Mas tem outra coisa que eu gosto de fazer também, que é ofício fúnebre de crente. Não me acham mal. Mas não tem nada mais confortante de saber que aquela pessoa, a vida dela teve fim? Teve. Isso é ruim, mas com o fim da vida ela parou de pecar também. E está com o Senhor, aleluia. Então quando eu vou no ofício fúnebre, a pessoa é crente, a mensagem é de esperança. Meus irmãos, essa pessoa aqui já está onde nós que cremos em Jesus todos estaremos, e nós nos encontraremos de novo, e nós adoraremos o Senhor. Então dê as mãos, vamos cantar um hino. O final da vida do crente é o final da vida também de pecado, você já para de pecar, vê o seu Senhor. Mas em Gênesis 3 nós também temos a mensagem do Evangelho. Por quê? O Evangelho é demonstrado em Gênesis 3, quando Deus, Ele busca o pecador que se esconde na perdição. Presta atenção, quando Deus ele aparece no jardim pela viração do dia, o que é que Deus fala? Onde vocês estão? Deus não sabia que eles estavam escondidos? Vocês acham mesmo que alguém pode se esconder de Deus?
Essa pergunta não é uma pergunta de localização física, é uma pergunta espiritual. Deus estava perguntando: onde vocês estão que não estão mais próximos de mim? Onde vocês estão que vocês pecaram e se afastaram de mim? Onde vocês estão? Deus sempre busca o pecador. Agora, nesse exato momento, Deus passeia pela terra dizendo: onde vocês estão? E aqueles que ouvem a voz de Deus se arrependem e se convertem. Se você é crente, um dia você ouviu a doce voz de Jesus perguntando: onde você está? E envergonhado você se aproximou e disse: eu não tenho nada, eu sou pecador, digno de condenação, eu estou morto. E aí você contempla a beleza do sacrifício da cruz. Quando você vê que é para gente ruim como você e como eu, que Jesus sangrou no madeiro. É Deus que busca o pecador. E Ele está ainda hoje, aqui nessa noite, chamando pecadores de volta ao arrependimento. Porque Ele quer dar o perdão que nós não merecemos. O Evangelho também pode ser visto quando Deus promete uma solução definitiva. Em versículo 11, é o famoso versículo que Deus fala: olha, vamos colocar um final nessa história? A serpente vai ferir o calcanhar, mas ela vai ter a cabeça esmagada. E o livro de Apocalipse narra que a serpente ela tem a cabeça esmagada por Jesus Cristo. Haverá vitória final. O homem perdeu, mas Deus é vitorioso e nunca perderá. E por fim, o Evangelho, ele é demonstrado em Gênesis 3, quando Deus faz um sacrifício para cobrir a vergonha do pecado, do pecador. Note que quando Adão e Eva eles pecaram, eles se envergonharam, o que eles fazem? Eles fazem roupa para si com folhas de figueira. Eles mesmos tentam cobrir a vergonha, mas Deus, quando aparece, o que eles fazem? Foge, porque as obras humanas não são suficientes para cobrir a nossa vergonha diante de Deus. Você acha que é porque você trabalha na igreja, porque você faz alguma coisa, porque você é talentoso, que você vai ser aceito por Deus por causa disso? Você precisa do perdão de Deus, mas a sua obra não é suficiente. É por isso que nesse ponto da história, nós estamos na parte que ninguém merece perdão, porque você não merece, eu não mereço e ninguém merece. Mas o texto de Gênesis 3 fala que Deus, Ele mesmo, Ele faz vestes com peles de animais e cobrem a vergonha de Adão e Eva. O primeiro sacrifício de sangue para cobrir a vergonha humana, quem faz é Deus. Deus sacrifica um animal para fazer vestes para Adão e Eva, assim como Ele sacrificou o seu filho para cobrir a vergonha do nosso pecado. E para poder se relacionar conosco. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ninguém merece. Ninguém merece, você também não. Em Gênesis 3 nós temos o Evangelho, dizendo que ninguém merece, mas Deus, Ele merece. E é por causa dos méritos de Jesus que nós recebemos perdão. E isso, meus irmãos, é graça. É graça de Deus. E por causa da graça, nós podemos voltar para o texto de Efésios 2, que mostra também quem nós somos em Jesus, uma vez que fomos perdoados por Deus. E o texto bíblico fala que nós somos em Deus, nós somos amados por Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, nós somos amados.
nós somos vivos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus quando nós estávamos ainda mortos. E isso tudo é pela graça, não é por obras, não é por nada que nós fazemos, é pela graça. Perdão é promessa de Deus que Ele dá pela sua graça. E nós que éramos mortos e completamente depravados, somos feitos nobres. Ele nos faz assentar nos lugares celestiais, lugares de nobreza. Por causa do perdão, nós somos salvos, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. E por causa do perdão, nós somos feitos novas criaturas. E o texto bíblico fala que nós somos feituras dele, nova criação dele. É isso que Deus demonstra. E eu quero que você entenda em que ponto da história nós estamos aqui. O entendimento de que perdão é uma promessa lançou o fundamento para nós termos a necessidade de que nós todos precisamos de perdão. Por quê? Porque nós precisamos da dádiva, porque ninguém merece. Ninguém merece. Entenda o que está acontecendo aqui. Nós estamos caminhando para o final, e eu quero que você entenda, porque se você é como eu, você vive buscando a aprovação das pessoas, você vive buscando a glória do mundo, você vive buscando a aceitação de homens, você quer ser aprovado, você quer até ser perdoado das suas falhas. Se você é como eu, você também falha nisso. E você não é ninguém. Mas veja, você que quer ser amado a todo custo e faz sacrifícios para isso, você é amado por Deus. Lembra do filme no começo? Deus tem o filme na sua vida. Por que você quer que pessoas que não conhecem você completamente te amem? Sendo que você pode ter alguém que conhece você por inteiro e que estende o seu amor. A partir daí você não precisa mendigar amor das pessoas, migalhas relacionais. Você precisa entender que o perdão de Deus faz você amado e amada. Amado e amada. Faz você vivo. Então viva e vive a abundância. Faz você nobre, não sendo ninguém. Tem gente que não é talentoso. Eu fiz conservatório de música 5 anos. Fiz 1 ano de piano e 4 anos de violão. O piano eu desisti, o violão também. Eu toco uma música ou outra, mas eu não sou talentoso. E eu vi o pessoal tocando. Por que você acha que eu elogiei a moça que está tocando guitarra aqui? Porque eu estava pecando ali, ó. Se eu fizesse esse solo, eu ia ser um nojo. Não sou talentoso para isso. Não sou. Mas mesmo que tudo que eu queira fazer na vida eu não tenha talento para fazer, a Bíblia fala que em Cristo Jesus eu sou nobre. Não por causa do meu talento. E também não por causa dos meus fracassos. Mas por causa de Jesus Cristo, que não apenas morreu a minha morte, mas viveu a vida perfeita no meu lugar. E é nos méritos da obra de Cristo que eu sou nobre. E é nos méritos da obra de Cristo que nós somos salvos. E é nos méritos de Cristo que nós somos novas criaturas. Mas novas criaturas precisam, a partir da mensagem de que são perdoados por Deus, precisam aprender a perdoar. E é aí que nós caminhamos para o final. Porque da dádiva do perdão de Deus, nós temos que caminhar para o dever. Todos devem perdoar. O apóstolo Paulo escreveu: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Aqui
está a base do perdão. O perdão não é natural ao nosso coração, como eu disse. O perdão é uma promessa de Deus que Ele aplica para aqueles que creem em Jesus. E aqueles que creem em Jesus devem aplicar essa promessa de Deus nos seus relacionamentos interpessoais. Devem ser benignos e compassivos. Como que alguém é benigno e compassivo, segundo esse texto de Paulo? Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Ah, pastor, mas você só fala isso porque você não convive com a minha irmã. Ah, mas você só fala isso porque você não tem esposa que eu tenho. Você só fala isso porque você não convive com as pessoas que eu convivo, não trabalha com as pessoas que eu trabalho. Você só fala isso porque não foi você que passou por tudo que eu passei na vida. Eu realmente não sei o que você passou. Não sei das ofensas que fizeram contra você. Mas eu sei que você é pecador. E sendo pecador, você ofendeu a Deus. E Deus matou Jesus por sua causa. E mesmo assim Deus te perdoou. A ofensa que fizeram contra você é maior do que a ofensa que você fez contra Deus? Não é. Então perdoe. O perdão, Deus espera que seus filhos, perdoados de uma dívida enorme, perdoem uns aos outros que em comparação devem tão pouco. O que você deve para Deus é muito maior do que qualquer dívida de qualquer pessoa contra você. E é por isso que você deve perdoar. Quem não perdoa, demonstra na prática que não entendeu o perdão recebido. Todas as vezes que você ora o Pai Nosso, você diz isso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você já entendeu quanto isso é sério? Senhor, do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas, me perdoe. Já parou para pensar nisso? Eu falo isso sem medo. Muitos têm uma vida cristã fracassada, uma vida de oração arruinada e uma vida de piedade destruída, porque não entenderam que precisam perdoar. E não entender que precisam perdoar é não entender o próprio perdão de Deus. Por que a primeira parte dessa palestra começou com entendimento? Você precisa entender o que Deus fez. Você já recebeu muito, e nós já recebemos muito. Nós, às vezes, não temos consciência do que foi feito na cruz. Mas a partir do que foi feito na cruz, perdoe. Perdoe seus pais. Talvez você errasse tanto quanto eles, se fosse você no lugar deles. Perdoe seus filhos. Perdoe o pastor da igreja. Perdoe esse pastor que vos fala. Perdoe seus amigos. Perdoem, perdoem, perdoem. Porque Jesus na cruz, sangrando no madeiro, ele disse: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Você não tem consciência do que foi para Jesus padecer na cruz, para você ser perdoado, mas você precisa perdoar a partir desse conhecimento. Se necessário, meus irmãos, façam lista. Pode colocar assim o nome da lista: lista da cura. E nomeie as pessoas que você precisa perdoar. Faça telefonemas. Chame pelo WhatsApp. Reconciliem-se. Criem uma cultura de paz e reconciliação nessa igreja. Vocês querem ver a maior contribuição que a juventude, que a UIP, da igreja Vicente Carvalho, pode fazer para essa cidade é oferecer uma cultura de perdão e graça. Comece entre vocês. Hoje é noite de restauração de relacionamentos, meus irmãos. Quero terminar
com essa citação. Jay Adams, ele vai dizer que perdão é o óleo que mantém a máquina do lar cristão e da igreja funcionando perfeitamente. No mundo onde mesmo aqueles que foram declarados perfeitos em Cristo pecam, há muito a perdoar. Cristãos que deveriam trabalhar em estreita colaboração encontram-se amassando os para-choques uns dos outros, de vez em quando quebrando uns faroletes ou dois, e às vezes até mesmo tendo colisões frontais. Sob tais condições, perdão é o que impede que as coisas se quebrarem completamente. Perdão é o óleo que mantém a máquina do lar cristão e da igreja funcionando perfeitamente. Se Deus já te perdoou em Jesus Cristo, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é você para não perdoar o seu irmão? Se você não estende perdão, você está dizendo que é melhor do que Jesus. Jesus, sendo quem é, ofereceu perdão. E esse perdão, a nós, é um perdão imerecido.